Existem alguns meios pelos quais os cidadãos podem lutar pelos seus direitos e ter a sua voz ouvida pelos formuladores de políticas públicas e tomadores de decisão. Um desses meios é o advocacy. Vamos entender o que significa esse termo e como ele colabora para o exercício da cidadania? A palavra advocacy é utilizada como sinônimo de defesa e argumentação em favor de uma causa. É um processo de reivindicação de direitos que tem por objetivo influir na elaboração e na implementação de políticas públicas que atendam às necessidades da população. Há problemas que poderiam ou mesmo deveriam ser solucionados através de políticas públicas correspondentes, o que ainda não é feito por uma série de razões. Como, por exemplo, o poder público não sabe do problema, a questão não é considerada uma prioridade, não se conhece uma solução, não há orçamento para isso ou não há vontade política. Ações de advocacy podem modificar cada um desses pontos, expondo os problemas e necessidades da população, tais como, no caso dos pacientes com câncer de mama, a demora no atendimento, a falta de profissionais e medicamentos específicos na rede de saúde pública, a carência de equipamentos de radioterapia, entre outros, mostrando, com dados, fontes confiáveis e relatos, a importância do tema, sugerindo melhorias e soluções a partir da pesquisa e colaboração com especialistas da área, buscando influir nos planejamentos orçamentários, comprovando a necessidade de expansão de recursos em determinada área, realizando pressão nas autoridades, formuladores de agenda e tomadores de decisão para a discussão e implementação das políticas públicas necessárias. Assim, a prática do advocacy busca que políticas públicas demandadas pela população sejam debatidas, formuladas e implementadas, colaborando para uma cultura política mais democrática, transparente e participativa. Apesar de muitos utilizarem esses dois termos como sinônimos, algumas diferenças podem ser sinalizadas. Enquanto no lobby a estratégia mais utilizada para influenciar o tomador de decisão é o contato direto, via oral ou escrita, com o tomador de decisão, o advocacy privilegia estratégias de influência indireta, ao mobilizar a opinião pública. No lobby, as políticas públicas visadas são de interesse específico de um cliente ou grupo, enquanto, no advocacy, são visadas políticas de interesse amplo, relacionadas a grandes causas sociais. Os grupos que mais se utilizam do lobby são as empresas privadas e associações setoriais e de profissionais, enquanto ONGs e movimentos da sociedade civil tendem a utilizar mais a estratégia de advocacy. Alguns exemplos de interesses comumente representados por lobistas são do agronegócio, indústria farmacêutica, taxistas, bancários, enquanto algumas das causas comuns de advocacy são direitos humanos, direitos das mulheres, meio ambiente, erradicação do trabalho escravo e infantil, entre outros. Há muitos exemplos possíveis para cada tipo de ação. Mas agora que você já sabe o que é advocacy e por que é um instrumento importante de efetivação de direitos, vamos ver como você pode utilizá-lo? Vamos apresentar algumas ideias e exemplos de ações de advocacy. Órgãos e agências públicas relacionadas à saúde constantemente abrem consultas ao público sobre modificações em seus procedimentos, medicamentos utilizados e políticas para a área em geral. O Ministério da Saúde, a Anvisa e a ANS são alguns deles. Todos possuem mecanismos de busca para encontrar as consultas públicas em andamento em seus sites oficiais. Um exemplo de consulta pública importante foi o relativo à incorporação do trastuzumab para o câncer de mama metastático HER2 positivo. Diversas organizações da sociedade civil se mobilizaram, dentre elas a Laço Rosa, que, através da orientação de seu conselho científico, se posicionou a favor da incorporação desse medicamento e, junto com iniciativas de outras organizações de pacientes, convocou o público para participar de campanhas online, envios de e-mails e ações digitais. Alguns meses mais tarde, fruto da pressão de diversas ONGs, sociedades médicas e sociedade civil, a Conitec recomendou ao Ministério da Saúde que a incorporação fosse feita e o remédio estivesse disponível na rede SUS. Outros exemplos de conquistas alcançadas graças ao advocacy e pressão pública de ONGs e movimentos da sociedade civil foram a Lei da Quimioterapia Oral,
que obriga planos e seguros privados de assistência à saúde a cobrirem os custos de medicamentos orais para tratamento domiciliar contra o câncer, a lei que instituiu o direito à mamografia gratuita a partir dos 40 anos e a lei que garante a reconstrução imediata da mama pelo SUS, logo após a realização de mastectomia. O certo é que quanto mais organizações, grupos e pessoas que representam uma causa se manifestarem no mesmo sentido, melhor o poder público poderá compreender e atender essas demandas. Outros modos de influir no debate, formulação e implementação de políticas públicas na área de saúde são: participar das conferências de saúde que acontecem nos níveis municipal, estadual e nacional a cada 4 anos, participar dos conselhos de saúde, das audiências públicas de sua cidade, realizar pressão junto aos representantes do Executivo e Legislativo e junto aos órgãos públicos municipais, estaduais e nacionais, colaborar na organização de eventos, manifestações e protestos que deem visibilidade à causa, colaborar para a educação política de grupos que se relacionam à causa, propor projetos de lei, realizar uma proposta à Conitec, entre outros. Agora é hora de colocar esses conhecimentos em prática e dividi-los com a sua rede. Em se tratando de advocacy, quanto mais pessoas compartilharem da sua causa, melhor. Até mais!